Horizonte Notícia dessa semana é especial. Nós vamos falar sobre a falta de água que afeta o país. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o doutor em Planejamento Energético, Carlos Barreira Martinez. Doutor, bem-vindo. Obrigado pela atenção. Minas Gerais, para muitos, é considerada a caixa d'água do país e a falta de água era impensável também para muitas pessoas há poucos meses, né? Mesmo assim, pode-se dizer que a crise ela estava anunciada, era uma crise anunciada? Era uma crise anunciada. Na verdade, nós sabemos que esse sistema de chuvas, ele é sazonal ao longo dos anos. Então, o meio técnico, ele espera essa variação na disponibilidade hídrica ao longo do tempo, ele se prepara para isso. Isso é feito mediante obras de infraestrutura e mediante, por exemplo, a manutenção dos sistemas de abastecimento. Então, existem técnicas que permitem que você vença essas etapas de baixa oferta hídrica com tecnologia, gestão e planejamento. Em um momento de crise, é importante a conscientização. A Prefeitura lançou o programa BH contra o desperdício para envolver alunos da rede municipal. Vamos conferir a reportagem de Léo Mendes. Diversas regiões do Brasil estão sofrendo com a falta de água. Em Minas Gerais, mesmo com a chuva de fevereiro, os níveis dos reservatórios estão abaixo do normal. Diante da crise hídrica, a Copasa estabeleceu como meta reduzir em 30% o consumo de água em todo o estado. A gente acredita que é uma ação mais rápida de ser atingida caso a sociedade atenda a esse apelo. Uma redução de consumo, 30% agora, mais as obras que a Copasa vem implementando e terminando, certamente vai dar aí uma redução desse consumo, vai aplicar aí com certeza uma garantia de água para abastecimento por algum tempo. Como a palavra de ordem é economizar, essa conscientização aqui em Belo Horizonte envolve também as crianças, que estão compreendendo cada vez mais a importância de se preservar a água. Para conscientizar a população, a Prefeitura da capital atua por meio do projeto BH contra o desperdício, que prevê ações de educação ambiental. A criançada parece que entendeu o recado. Achei muito interessante porque a gente tem que aprender a poder economizar, né? Porque no caso se acaba a água, acaba a eletricidade. Também a Arquidiocese de Belo Horizonte lançou a campanha Pela Vida, Economize Água, Cuide do Meio Ambiente, que convoca cada pessoa a preservar e a defender a natureza. Um bom exemplo está na paróquia de Santa Luzia, na região metropolitana. Com o apoio dos fiéis, o padre Danil Marcelo construiu um reservatório de 15 mil litros para captar a água da chuva. Ele recolhe as águas das calhas que caem num tubo e leva para esse tanque. Desse tanque, manda para uma caixa menor, onde é distribuído para os banheiros. E os condomínios também se organizam para evitar o desperdício. Confira na reportagem de Denise Fernandes. A crise no abastecimento de água está batendo a porta de vários prédios na região metropolitana de Belo Horizonte. Alguns condomínios começam a adotar medidas para tentar conter o desperdício de água. E a principal reclamação dos moradores é com relação aos medidores de consumo coletivo de água. Individualizando a água, cada um vai saber o que gasta e vai fazer sua economia, vai poder fazer a sua parte, sem contar com o outro. Leandro Martins, que é síndico profissional e trabalha orientando os condôminos, aposta na conscientização dos moradores para diminuir o gasto com a água. Mas ele alerta, se o consumo de água não cair, os moradores podem estar sujeitos a multas. Cada um pagando a sua parte, principalmente mexendo na parte financeira, a economia vai ser bem maior. Neste condomínio foi instalado um sistema de captação de água da chuva, que é utilizado na limpeza de áreas comuns e na rega do jardim. Neste prédio, que possui 12 apartamentos, vários condôminos já mudaram hábitos para se adequar à meta estipulada pela Copasa, para a redução de 30% no consumo. Aqui no prédio, por exemplo, a gente tem reservatórios na garagem que coletam água de jardins, de chuva, né? E uma água que está sendo utilizada para finalidade também até de molhar mesmo as plantas em dias secos demais, períodos secos demais, né? Lavar, às vezes, de vez em quando, a garagem ou mesmo lá fora, a entrada, quando precisa.
A busca pela redução do consumo fez com que essa empresa de caça-vazamentos aumentasse o faturamento em 100%. Se antes o consumidor se preocupava apenas em consertar os vazamentos, a palavra de ordem agora é economizar. Quando essa informação veio a público da necessidade de economizar, as pessoas começaram então a procurar não um serviço corretivo, mas preventivo. Então isso, nossa empresa, por exemplo, aumentou mais de 100% o pedido de serviço preventivo. Quais políticas públicas poderiam entrar em vigor para que as pessoas pudessem economizar mais água e diminuir esse problema tão grave? Existem ações que podem ser adotadas. Você pode, por exemplo, colocar um sistema onde quem consome em excesso pague uma tarifa um pouco maior, isso é encarado como uma multa. Você pode dar um prêmio para quem reduz consumo, não é? Então, você pode também trabalhar com um processo muito forte de conscientização. A redução de consumo, ela vem por meio de conscientização. Da educação mesmo, até nas escolas, como a gente viu. Exato. Desde criança. Desde criança. É um processo de cidadania. Sim. Tá? Isso é necessário. A única forma de mudar esse país é a cidadania ela crescer continuamente, até a gente alcançar aquele patamar que nós esperamos. Né? Sim. Agora, são 2 anos com chuvas abaixo da média. São normais essa baixa precipitação, essas épocas de baixa precipitação? Há como prever isso e planejar ações que evitem esse desabastecimento? Existem ciclos hidrológicos, existem ciclos em que nós temos maior precipitação, e existem ciclos que são de menor precipitação. Nós não sabemos quando isso vai ocorrer, mas nós sabemos que vai ocorrer. Então, se você tiver um bom sistema de planejamento, se você tiver um bom sistema de gestão, você consegue vencer esses desafios. A técnica, a ciência, ela existe para isso. Então, nós temos técnica, nós temos ferramentas e nós temos gente para fazer isso no Brasil. Nós já tivemos, inclusive, um apagão. Isso pode acontecer novamente? Eu acho que nós estamos no meio de um apagão. Tá? Ele está sendo mantido, o sistema elétrico está sendo mantido de uma forma muito artificial e nós estamos passando do limite da irresponsabilidade. Então, imagine... Um nível emergencial mesmo, é o mínimo, né? Nós estamos no limite do aceitável. Nós estamos com as térmicas todas ligadas, nós vamos ter que ligar as térmicas mais ineficientes, elas já estão entrando no processo. Nós estamos chegando ao ponto de algumas usinas vão ter que ser paralisadas, porque se chegou no nível mínimo de reservatórios, as máquinas estão sofrendo com isso, não é? Então, nós estamos no limite. Tá? E qual que é a aposta? A aposta é que ainda vai acontecer um evento que venha salvar o processo. Esse evento não vai ocorrer. Investir em usinas termoelétricas também não dá mais tempo. Uma alternativa? Não dá mais tempo. Agora, o que nós temos que fazer é redução de consumo mesmo, um processo de racionamento mesmo, enquanto existir a possibilidade de racionamento. Sim. Você só raciona enquanto tem um determinado produto, um determinado insumo. Se nós deixarmos isso para mais tarde, nós não vamos ter o que racionar. A curto prazo, o que nós podemos fazer? Redução de consumo de energia. Tá? Em casa, apagar a luz, apagar equipamentos, pequenas ações, cada um tomando uma pequena atitude, vai ter algum resultado. A gente não pode se esquecer que uma tempestade é constituída por gotas pequenininhas. Mas que na hora que você junta todas essas gotas, você tem uma torrente de água. É isso que a sociedade tem que fazer. Em médio prazo? Médio prazo. Bem, eu acho que ainda a curto prazo, se mostrar indignado com a situação, tá? E manter essa indignação para frente. Exigir que o Estado faça os investimentos que tem que fazer e, principalmente, temos que exigir que o governo tenha ingerência dentro das empresas. É inadmissível num país do tamanho do Brasil, com o poderio econômico que nós temos, com a população que nós temos, que um governante faça uma ingerência numa empresa, como a Petrobras, como a Eletrobras, que coloque os amigos lá dentro, de forma que o país ele acaba ficando travado. Que isso tudo está envolvido. Está tudo envolvido. Agora, Carlos, nesse mês de fevereiro a gente já teve algumas chuvas, mas elas são suficientes? Não são suficientes, a população tem que continuar alerta. Nós vamos ter um problema realmente de abastecimento de água. Em Belo Horizonte, muito menos
intenso do que em São Paulo. A situação de São Paulo é muito pior do que a nossa, tá? Mas nós temos que tomar uma atitude, inclusive que seja ambientalmente correta. Para que eu vou deixar a torneira ligada se eu não preciso gastar aquela água? Porque para aquela água chegar na minha casa, eu tenho que produzir energia elétrica e hoje no Brasil, parte da produção de energia elétrica é térmica, queima petróleo. E vai ficar mais cara a cada dia. E vai ficar mais cara a cada dia. Aí eu queimo petróleo, gero energia elétrica, bombeio água para jogar fora. Quer dizer, essa postura tem que mudar. Conscientização das Conscientização. pessoas, né? E a conscientização é um processo contínuo. Ele vai começar agora, já começou, a gente vê que já começou, e ele vai se propagar para o resto das nossas vidas. Nós temos que ser conscientes que nós temos semelhantes ao lado, que a sociedade ela é um conjunto, é um tecido que só vai funcionar se for bom para todos. Se ela beneficiar só pequenos grupos, isso não vai funcionar. Então, essa mudança de postura que é o importante. Eu encaro que o país esteja doente. Nós temos uma doença sistêmica. A falta de água é um sintoma. É como se uma pessoa estivesse muito doente, estivesse com febre. O que nós estamos fazendo agora é dar um remedinho para passar a febre. Mas a doença, ela existe. E essa doença tem nome, tá? E essa doença, ela está ligada à forma como o Estado brasileiro está sendo gerido. Ela é completamente incompatível com o país que nós vivemos. Por isso que é importante a conscientização e a educação, né? Carlos, muito obrigada pela entrevista. Não é por nada, eu agradeço a atenção que vocês tiveram e a oportunidade de estar aqui com vocês. O Horizonte Notícia termina aqui. Até o nosso próximo programa.